Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos ao debate da semana. São nossos convidados Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. É o nosso António Trindade, está quase a chegar. É o nosso primeiro programa de Ano Novo. Espero que seja um bom ano para os nossos comentadores. Muito obrigado, igualmente. Para os Para quem nossos nos ouve ouvintes também, obviamente. Não sei se tem algum desejo especial para o Ano Novo, que acaba a guerra e a inflação. A guerra, acho que é a São principal. lugares comuns, não é? A paz. Mas A paz é certo. É muito Eu acho que a importante. saúde é a principal. saúde. Saúde em É termos verdade. individuais, paz em termos coletivos. É verdade. Nota de abertura, Ricardo Vieira. Olha, eu hoje venho com uma coisa relativamente diferente e que tem a ver com 3 factos que ocorreram durante esta semana. Um facto pessoal foi ter assistido ao filme do Spielberg, o novo filme do Spielberg, que está aí projetado para receber Oscars e que recebeu agora Globos de Ouro. E os 2 outros factos são a publicação de 2 livros, um do Príncipe André, traduzido para português como Sombra, e Já outro, existe em português. já está às vendas nas livrarias, e outro que é do secretário pessoal do Papa Bento XVI, o arcebispo Ganswein, Que vai revelar. que se chama em italiano Niente altro che la verità, nada mais que a verdade. E estes 3 factos têm uma coisa comum, que é tornam público coisas que são do domínio privado, são das famílias, são das instituições, e embarcam na veracidade que hoje se assiste pelo gosto de saber estas coisas mais íntimas. Eu, quando andei na escola primária, havia um texto que era distribuído aos alunos chamado As Três Peneiras, em que a mãe recomendava ao menino que antes de falar pensasse se aquilo que ia dizer era útil e necessário. Eu acho que estamos a precisar das 3 peneiras em termos públicos. Estas revelações, que embora muito apetecíveis para quem gosta disto, não são a melhor forma de dignificar as instituições a que pertencem. Eticamente Muito reprováveis. reprováveis. E o rei Charles disse para não complicarem o mandato. Pois, o mandato, a família, a instituição da monarquia, tudo isso fica um pouco em causa com estas revelações, por maior que sejam os apetites para as tornar públicas. Eu acho que é preciso ter algum pudor nesta matéria. Estamos numa sociedade de facto diferente, estas coisas hoje se tornam-se rapidamente publicitadas, mas considero que isto é uma certa degradação, pelo menos essa ética, que eu acho que devia continuar a haver. Exatamente. Ora bem, Miguel de Sousa, nota de abertura para hoje. É verdade o que o Ricardo acaba de dizer, sem dúvida nenhuma, não tenho ideia do filme do Spielberg, o que é que trata, mas o livro do príncipe britânico ou em inglês, porque é sintomático. Eu disse André, mas ele é Harry, peço desculpa, eu acho que confundi o nome dele, o príncipe Harry. Portanto, essas coisas impressionam e acho que fazem-nos pensar na fragilidade dessas instituições. E isso é que é, quer dizer, é tão mau denunciar como também ser assim, porque no fundo a questão que está aqui é se é verdade ou não. Se são verdades, sem dúvida nenhuma que tem que se aceitar. Paciência, também se não se traz a verdade nunca se corrige, deixa-se esconder tudo o que é pecado e tudo o que é errado e acabamos por ter as organizações inquinadas à conta de um silêncio e de um secretismo que já foi, sem dúvida nenhuma, tempo disso, mas que agora cada vez mais é arriscado infringir as normas, a ética, a moral, as situações que fazem perigar o equilíbrio e a razoabilidade de muitas dessas instituições.
E já agora, passando um bocadinho Miguel, essa ideia do mas Ricardo. tornar a revelar, por exemplo, que são circuncisados ou não os príncipes. É uma Mas coisa isso, que eu acho. mas, Ricardo, eu estou o livro disse que eu não vou ler, nem vou ler o livro, Não, mas nem em português, nem em é o que eu os inglês. mais leio. Miguel, mas eu os que mais leio. Estamos nisto. Sim, neste sim, mas registro. eu estou a ler isso. Do Papa eu ainda era capaz. Top de vendas na Europa. Do Papa, eu sei. O Papa tem aquelas. Vão vender livros a toda a gente. Na Ucrânia vão vender poucos. Portanto, aqui vão vender alguns também, com certeza. Mas depois também não vendem assim tantos. E para comprar aquele livro O Governador, e dar umas voltas muito grandes para poder ler os 2 capítulos que eu queria ter acesso sobre o Banif. Mas o que eu estava a dizer aqui era que, falando nisto, e é verdade, também nós estamos aqui em Portugal numa organização global extraordinariamente complicada, que sofre denúncias todos os dias das mais variadas, sobre as mais variadas situações, em que parece que vivemos num país de criminosos. Abrimos as televisões e aquilo é tudo golpada, corrupção, crime, roubo, mas é tudo parece que não há sossego nem estabilidade e razoabilidade em lado nenhum. Isto parece uma casa de loucos. E não deixa de ser verdade, porque são notícias com consequência. É verdade, e essas Com notícias consequência. têm que sair. Essas notícias têm que sair, porque ninguém pode ficar calado em relação a muitas delas. Tenho dúvidas sobre algumas. Acho que esta da Secretária de Estado do Turismo é um absurdo inacreditável, porque a própria lei é que diz, se ela infringir a lei, no caso ela ou outro qualquer, infringir a lei de ir trabalhar para onde beneficiou ou deliberou, mesmo sem ser com benefício, sobre qualquer coisa, o castigo é durante 3 anos não poder voltar ao Estado. Ora, alguém sai e vai trabalhar para uma das grandes empresas portuguesas a pensar que daqui a 2 anos ou 1 ano volta para o Estado. Isso sai de vez, nem quero ouvir falar mais nisso, e admito que ela tenha sabido do castigo qual era e dito, eu não vou voltar, eu por mim já fico livre deste e, portanto, não volto atrás. Então, são tudo coisas muito complexas, mas faz pena. Nós vivemos num país que não é o meu, não é o do Ricardo, não é o do António. Então, é um país complicado em que nós entramos numa espiral que não nos leva a nada nenhum, a todos desgosta e principalmente que entramos num funil complicado. E agora vem este fim de semana a história dos mais ricos de Portugal, dos políticos mais. Um realmente é rico. O do topo, 10 milhões de euros, é dinheiro, não é muito dinheiro, não é dinheiro. Mas depois aquilo entra lá para o terceiro ou para o quarto e já volta uma pobreza franciscana. E não se percebe. A vontade é de dizer mal de qualquer gajo, ou porque tem património ou porque tem dinheiro, por qualquer razão que nós nem sabemos. Mas o que eles querem é logo criar uma suspeita de quem tem 1 milhão de euros, ou 300 mil euros, ou 200 mil euros, é tudo, portanto, está tudo ali abotoado. É crime ter dinheiro. Exatamente, portanto, é o tal fazer dos ricos pobres, dos pobres miseráveis e dos governantes ricos. Estamos nisto e acho isso lamentável, até porque já agora é que devia ser um trabalho feito, ninguém também impede de fazer aquele trabalho, mas agora podemos dizer que quem são os mais pobres, quem são os que não têm nada, quem são os que têm pouco. Eu mandei uma brincadeira à minha amiga e deputada Sara Madruga, dizendo, olha, folgo muito em vê-lo entre os ricos do meu país. E ela disse, bom, eu às vezes não é confidência nem nada, até porque isso são declarações públicas, não é? Portanto, ela diz, olha, eu tenho exatamente o mesmo que tinha quando entrei na política, só que não estava em ranking nenhum. De repente, estou no topo. Isto quer dizer,
com os outros tiraram património e rendimentos das suas declarações, ou então todos os que entraram são mesmo pobres e, portanto, aqueles que estavam lá dentro vão subindo de posição. Aqui é de um ridículo atroz. É pena entrarmos em tudo isto e não acertarmos o passo logo no princípio do ano. Isto não diz boa coisa para aquilo que vem. Se bem que, ao contrário, não deixa de ser verdade, em alguns casos há patrimónios depois de mandatos que são muito maiores. Mas não, depois de Mas mandatos, que se denuncie nessa altura. Não é, depois de mandatos, não é o ser notícia. depois de mandatos, não estão ali. Ali estão os que estão em jogo, estão no ativo. E quando o Fernando Nogueira fez no PSD e apresentou na Assembleia da República uma lei, que foi a primeira lei de controle de rendimentos e dessa coisa. Registro de interesses. Registro de interesse. Eu mandei-lhe uma carta pessoal minha, como opinião, me impede de fazer isso, era o meu partido e, portanto, ele era o líder, podia bem recebê-la, e disse-lhe que aquilo devia se restringir a de que nós, qualquer político, devia estar obrigado a informar de qualquer alteração no seu património ou qualquer alteração de rendimento. E pronto. Se eu não tive alteração de património, se eu não tive um aumento, até porque estou a trabalhar para o Estado sabe qual é o meu rendimento. Se eu não tive alteração de rendimento, eu não tenho que declarar nada, ninguém tem nada com isso. Descobrissem que eu tinha aumentado o património, que eu tinha... Mas não. Eles achavam que na altura todos tinham que declarar, mostrar o que é que tinham, que era para ficarem nus perante a sociedade em relação àquilo que é. Mas o que é que a gente tem? As pessoas têm a ver com que um tipo que entra hoje para ministro lá ganhou na sua vida toda para trás, ou herdou, ou ninguém tem nada com isso. Se houver alguma suspeita, vai à judiciária, vai à polícia e informa. Agora, só porque acha que ele é rico, a gente tem que saber tudo o que ele tem. Não me parece. António Trindade, nota de abertura. Bem, eu tinha pensado em trazer um tema que para mim tem acompanhado muito, já do início da minha vida política, quando andei mais nas lides nacionais e defendi isto, mas em termos de nacionais e na relação com as próprias regiões autónomas, é no fundo a distinção entre empresa pública e serviço público. O que aconteceu nestes últimos tempos e, no fundo, e o sigilo e o capear aqui um pouco este estatuto de gestor público ou de gestor de empresas públicas, confundindo-as muitas vezes ou desculpabilizando o facto de ser a empresa pública, de não prestar o serviço público e, por outro lado, criar ambientes de sigilo. Isto vem muito a propósito, e já na altura, em 1995, se punha o caso, o problema da prestação do serviço público, que é na área dos transportes, na área da mobilidade, e na altura, onde posteriormente o próprio Governo da República conseguiu, no que diz respeito ao transporte aéreo para a Madeira, destrinçar e separar os conceitos de serviço público para poder abrir ao setor privado prestar efetivamente um serviço público. Eu julgo que o que muito aconteceu, nomeadamente nesta última situação da Secretária de Estado, do Tesouro e, digamos, e todo o seu ambiente e tudo o que aconteceu neste ano 2022 é o momento de se trazer à discussão o que é que caracteriza uma empresa pública e que responsabilidades é que deve haver e que garantia de, nestes casos, não sigilo no que diz respeito a indemnizações, como é o caso da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Parece-me muito importante que nós pensemos isto sem pretensões liberais, mas que possamos definir aqui parâmetros de prestações de serviços públicos e, no fundo, e abrir inclusivamente à própria sociedade, nas diferentes áreas, o que é efetivamente um serviço público a prestar ao cidadão.
Mas não confundir com o facto, por ser empresa pública, em princípio, já deverá prestar um serviço público suficiente e aí desculpabilizas tudo. Este caso da indemnização dos 500 mil euros ou do que foi pedido por 1,5 milhão de euros da ex-senhora secretária é algo particularmente chocante. Porque o Estado, ao dizer que quer efetivamente, por exemplo, uma companhia de bandeira, tem que voltar a definir aqui algumas regras no que diz respeito ao serviço a prestar ao cidadão. Seja ele continental, seja ele numa afirmação nacional, seja ele numa afirmação do Estado com as suas próprias regiões autónomas. Esta situação que por força das circunstâncias teve que ser tirado o conceito do serviço público, mas a empresa pública TAP continua a assumir que, por ser pública, pode-se desculpabilizar uma série de áreas, e, nomeadamente, não assumir aquilo que intrinsecamente tem a necessidade de prestar serviço público à diáspora, às regiões autónomas ou ao setor produtivo. Esta disfunção entre a avaliação das empresas públicas e do serviço público, julgo que acho um tema particularmente importante para se debater em termos nacionais. Os 500 mil estão sempre errados, em serviço ou em empresa. Mas repara, é que o problema é que se fosse uma empresa privada, os mecanismos internos da empresa tinham desde logo funcionado. Aqui, esta capa que se criou e que julgo, entretanto, se não tivesse sido denunciado, isto iria passar, francamente, criando perversões enormes nas próprias relações entre a gestão de uma empresa e as próprias instituições, que devem necessariamente também ter aqui algum efeito regulador sobre essas No caso da TAP e no momento atual, ainda por cima é uma empresa com ajuda de Estado. Não, repare, com outra responsabilidade moral. Mas o que acontece é que se tem usado muito o conceito a TAP tem que existir porque serve isto, porque serve aqui, porque serve a diáspora, mas na realidade não serve, porque não há nenhuma parametrização desse próprio serviço público. Vejamos, inclusive, um exemplo, eu não quero fazer aqui até um juízo de valor ou juízo de oportunidade no que diz respeito a transporte dos imigrantes, nomeadamente os madeirenses da Venezuela, que eu, efetivamente, admito seja uma operação não rentável num Caracas-Funchal. O que é fundamental é criar, nessa altura, se a empresa pública se vem a alegar, por um lado, a dizer não toquemos na TAP, mantenhamos efetivamente a TAP porque ela tem esta prestação de serviços, chamemos público ou outro nome qualquer, mas para receber efetivamente dotações do Estado, tem que demonstrar a capacidade que tem, inclusivamente, resolver o problema dos cidadãos. Ricardo Vieira, já agora que começámos por este assunto, que era um dos temas centrais do programa, vamos correndo pela TAP, já agora. Como vê a situação desta... As obrigações de serviço público deviam ser contratadas, como acontece com a generalidade dos serviços. Não? Aqui na Madeira, por exemplo, temos uma linha marítima, exatamente, uma linha marítima para o Porto Santo, onde há uma contratação estabelecida, obrigações, em que o concessionário tem obrigações de serviço público e tem, digamos, direitos também por causa dessa concessão que lhe é dada. E a Benter para o Porto Santo. A Benter, se há serviços públicos com a TAP aqui, não se poderia propriamente falar em concessão porque a linha está aberta. Mas tem obrigações de serviço público. Isso parece-me que é manifesto. E em relação ao caso que tem sido notícia, em relação, por exemplo, a TAP informa a CMVM de que a senhora Alexandra Reis pedia renúncia. Eu acho tempos depois, afinal, já não, era um experimento para justificar a indenização. Leonel, como é que se não estivesse em causa talvez uma indenização ainda mais volumosa, se calhar a senhora do CEO devia ser posta a andar. Só que se ela for posta a andar vai receber alguns milhões. E é preciso a gente também... Não for com justa causa. Mas ninguém neste país instaura processos de justa causa para despedir gestores. Você conhece algum? Não, mas... É uma coisa constrangedora, porque quer dizer, há procedimentos legais
para pôr gestores na rua. É que se a MVM, enfim, intimida, digamos assim, ou ameaça com uma multa de 5 milhões. Eu vi o Até presidente 5 da milhões. CMVM dizer que essas falsas declarações deviam ser criminalizadas. Eu Pois. estou de acordo com isso. Eu Então, estou de ia acordo ser com uma isso. justa causa, mas obviamente. Neste momento não são. Parece-me que são. Não, criminalizadas não, acho que há uma contornação. Como crime não são. Aquilo que eu vi, Mas li, a multa até 5 milhões. dá. Mas é para a instituição. Não é criminalizar quem lá pôs a assinatura. Para nós. Para nós. Para nós. É fundamental este entendo. A razão de ser de uma empresa pública ou é o aproveitamento de uma oportunidade única por parte do Estado para ter uma posição, para poder ter uma posição dominante no mercado, ou então, para a empresa pública, deverá ter sempre aqui um conceito subjacente de serviço público. Mas o serviço público em si, efetivamente, tem que ser aberto ao mercado, sob pena de criar este tipo de perversões, e este é um exemplo de perversão, de capear uma realidade que é evidentemente mau e que só gera má credibilidade das instituições, sejam elas as empresas, seja ele o próprio governo. Ricardo Vieira, ainda apelando à sua formação jurídica, António Costa veio dizer que Alexandre Reis violou o estatuto do gestor público quando entrou para a nave, 3 ou 4 meses depois de sair da TAP, e não devolveu parte da indenização recebida da TAP. De facto, isso está previsto na lei do estatuto do gestor Se assim é, faz sentido que o Ministro das Finanças tenha convidado esta senhora que não devolveu parte da indenização, que tenha convidado para a Secretária de Estado do Tesouro. Leonel, se uma empresa ficar a dever 5 euros ao Estado, não tem qualquer benefício possível do Estado. Pois é uma condição que está prevista na lei que, para nós recebermos um tostão do Estado, temos que ter liquidados todas as dívidas que temos ao Estado. Devia-se aplicar o mesmo nesta situação. Se a senhora tem dinheiro a haver, ou melhor, tem dinheiro a pagar, ela, antes de assumir qualquer função do Estado que vai ser paga pelo Estado, devia liquidar. Possivelmente teria, pela obrigação que resulta do facto de ela ter acesso. A nave contratou e a seguir o governo contrata uma senhora que afinal não estava bem no seu currículo. Eu acho que do ponto de vista ético é indiscutível que esta situação mancha a senhora, mancha quem a governa e mancha os políticos em geral. Que é outra coisa que está a acontecer. Isto deve ter outra coisa. Tem outras nuances aqui que a gente ainda não sabe. Histórias de ordenados e de sair de uma função e ir para o governo ganhar menos e serem formas e há aqui de uma compensar. coisa. Isso é histórias que eu Por aí a contarem que Sim, mas o ordenado na TAP era 3, 4 vezes superior ao que ele ia ganhar no governo. O que me parece, e está a criar-se esta ideia, que eu acho que é uma ideia horrível, mas que está a acontecer, que é, temos um pouco a noção de que as pessoas que vão para estes cargos, primeiro, a sua escolha já não tem aquelas referências que antigamente nós assistíamos, que eram as carreiras académicas, os desempenhos profissionais, isso acabou. Vai-se buscar pessoas que estão nos partidos e a qualidade das pessoas que estão nos partidos, infelizmente, também tem vindo a baixar. Porque hoje os partidos não são instituições muito apelativas para as pessoas militarem. Segundo, as próprias pessoas que aceitam isto também não me parece que tenham cuidados destes, quer dizer, eu acho que há aqui uma falta generalizada de princípios éticos que é preocupante e que dá uma imagem para a praça pública de que isto é tudo uma camada de aldrabões, que também não é justa. Há, felizmente, pessoas na política que são pessoas honestas e que até fizeram opções na vida de pronto, se calhar. Miguel Sousa, como vê esta situação? Da TAP, vamos por partes. A comissão de inquérito está tudo dito. Tanta coisa rica. Acha que está tudo esclarecido sobre esta situação da TAP? O debate político está, agora cada um tem que das responsabilidades. As responsabilidades foram alguém vai ter que penalizá-los, algum tribunal, algum Ministério Público, alguém vai ter que seguir esse trajeto e um dia há de haver uma sentença e uma condenação. Mas há razões, na sua opinião, para admitir a administração da TAP? Eu acho que é evidente que esta administração da TAP não tem bom senso. Devem ser bons gestores. É presidente. Os outros, basta olhar para a cara deles. São jovens que saíram de onde se dictam a lei. Mas, portanto, é presidente. Tem, de certeza, currículo e capacidade. Só que, pronto, toma decisões que fogem ao bom senso, fogem ao mínimo
que se deve ter numa altura destas. A história dos BMWs é aquilo, é uma boa decisão. É uma boa decisão. A TAP poupa trocando os leasings por carros novos. Na minha empresa onde eu ando é assim. 4 anos depois troca-se, porque depois há desgaste, há manutenções, há uma data de coisas que tornam o carro um problema em vez de ser uma vantagem. Só que o Marcelo Rebelo de Sousa foi dizer um patacoma, não sei o que, de um bom senso. Mas a questão é outra. Mas a questão é outra. E o que se vai? Dá-se 500 euros ou 450 euros ao administrador e diz, vá de Uber. Isto é tudo Mas a questão, Miguel, é outra. Deixa-me só fazer um ponto de ordem. A TAP não tem dinheiro para isso. A TAP está intervencionada para essas mordomias. A TAP está intervencionada, mas pode deixar de ter um BMW. A TAP está intervencionada, o povo português está a pagar, os pilotos recebem menos de 30% ou 40%, a TAP não pode pagar esse Eu não tenho na família pilotos. Mas eu tenho. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Não, mas eu acho que as coisas têm que ter um bom a situação da TAP é de uma empresa extremamente difícil de financeira. Não, mas a TAP, uma empresa como a TAP, não pode ser uma casa de caridade. Pois não. Nem é uma instituição. Não, o que acontece, se o quer. Mas há carros de serviço e carros de serviço. Não, se o quer. É como ele falava em bom senso. Se eu quero qualidade, Sim, de gestão, o bom senso faz parte de ter um se eu carro. quero qualidade de gestão empresarial, seja ela pública A ou privada, presidente é e essa que é a grande diferença. Essa que é a grande diferença. Eu tenho que ir buscar quadros competentes e tenho que tentar encontrar o melhor possível para esta companhia se colocar num âmbito de competitividade internacional. Convenhamos, entre a diferença entre um BMW e um Renault qualquer, que foi esse chamado agora, em ambiente de leasing, é de dezenas ou centenas de euros. A diferença é mínima. Evidentemente, o que foi muito especulado, e aqui também temos que saber quem é que do outro lado lançou todas estas achas para a fogueira. Portanto, isto foi também um mau resultado. Eu julgo que todo este dossiê TAP é evidente tão mal explicado, sobretudo... Então justifica-se que a senhora vá à comissão de inquérito para a semana. Mas vai à comissão de inquérito, vai à comissão de inquérito discutir naturalmente temas que eventualmente têm pouco a ver com a qualidade de gestão da companhia, ou nomeadamente com aquilo que referia desde o início, com a parametrização do que é que deve ser, do que é que devem ser as responsabilidades da TAP perante uma comunidade. Isso esperemos que eventualmente isso possa ser discutido, mas também não acredito. Ricardo Vieira, mais alguma... Tenho pena, confesso que tenho pena do que se está a passar com a TAP. E penso que os portugueses em geral sentem a TAP um pouco como sua. Já agora fica outra questão que eu ia colocar há pouco. Mesmo. Acha que os 500 mil É euros nossa. da indenização foram pagos sem o Ministro das Finanças saber? Eu julgo que não podem ser pagos sem o Ministro das Finanças saber. Mas não foi este. Porque é uma empresa. Neste não. Era o João Leão. Mas porque isto é uma empresa intervencionada àquele ponto, com todas as condicionantes, é óbvio que tem que passar por ali. É como se tivesse uma situação de... E pronto, Mas não, é isto. Com uma máquina, com uma chaga daquela, andar de metro era complicado. É o facto de ser empresa pública, permitem-se criar ambientes de capeamento destas situações. E isto é que é grave. Isto não acontece nas empresas privadas. O mundo privado... Sim, os sócios que se entendem. Mas é trazido, é discutido em ambiente da sua Assembleia E há Geral. muitos escrutínios. Há outros escrutínios mas muito mais eficientes. Especialmente em ambientes partidários, esta coisa perfeitamente passa despercebida. Com o argumentário que a empresa pública presta serviço público, capeia-se tudo. E isto aqui, efetivamente, é grave. As empresas públicas têm que ser manifestamente mais transparentes. E se fossem efetivamente transparentes, mais nada disto tinha acontecido. Eu julgo que eram criada uma situação, nomeadamente no que diz respeito a este caso da entretanto Secretária de Estado,
que trariam no seu devido tempo e evitariam uma situação que é agora caricata, que agora já não sabe se ela, quando é que ela recebeu, se eventualmente vai devolver. se não vai devolver. Há uma situação totalmente pouco clara, muito pouco clara. E que, evidentemente, depois, quer em termos de comunicação social, quer em termos das instituições, nomeadamente os sindicatos dentro da companhia, que têm que fazer o seu papel. Na tarde desta sexta-feira havia uma manifestação junto à sede da TAP, não convocada por sindicatos, espontânea dos trabalhadores. Mas o problema não é só o problema, é que ao mesmo tempo em tudo isto muda-se sedes, vai saber com que, ou pronto, pretende-se mudar sedes, vai saber quanto dinheiro efetivamente vai nestas transformações. E aí é que há um ambiente de uma gestão perdulária que essa efetivamente não faz sentido. O cidadão sente-se revoltado com isso, até porque não tem efetivamente como pagamento disso uma qualidade de serviço, um estatuto de manifesta diferenciação. E, portanto, aqueles arrendamentos todos, aquele uso das instalações da ANA, pode ter preços extraordinariamente altos, que sair daquela zona que o TAP pretende é capaz de trazer um abaixamento de custos bastante grande. Portanto, isto, pormenores destes, não se sabe. Agora, Leonardo, para voltar à história dos pilotos e da administração, percebe o seguinte: para contratar determinados administradores, pessoas que se reconhecem, que estão dentro de um perfil e que achamos que são pessoas certas para chefiar e ter aquela responsabilidade toda de seguir adiante, é preciso contratá-los percebendo que vai ser caro, vai ser preço razoável, alto, e não há outra forma. Pilotos, basta tocar uma campainha e chegam pilotos de todos os lados para entrar. Portanto, eles só não vão embora porque precisam daquele linguagem. Muitos têm ido embora. Muitos têm ido embora para o Dubai e por aí adiante. Bom, está bem, mas isso tem sacrifícios e tem outras situações. Mas é um mercado de trabalho, aberto. Pronto, não ganha o suficiente da TAP, vai para o Dubai, ganha menos no Dubai, vem para a TAP ou vai para outra europeia, ou desde que haja espaço. Agora a administração é como o treinador da seleção, a pessoa não arrumou. É preciso ir buscar fora. Mas agora para ir buscar um novo treinador, aquilo é um bocado de trabalho sem escolher a pessoa certa, que tem perfil e que leva aquilo na expectativa de ter um bom sucesso e dentro dos custos altos que tem. O diretor-geral da Portugal. Este treinador é muito mais caro que o Fernando Santos, não tenho a mesma dúvida, mas ainda não vi pedirem a sua... O diretor-geral da Portugal, o administrador ou diretor-geral da Portugal foi para os Emirates, mas a TAP não o aproveitou. Agora há 3-4 meses. Toda a gente quer sair, o prendem, porque também às vezes querem se ver livre. Não se sabe, são tudo coisas. São problemas de imprensa. Esta situação, enfim, fez despoltar toda esta avalanche de demissões. Foi o caso da senhora engenheira Alexandra Reis, que depois motivou a remodelação no governo, e por aí adiante são já cerca de 15 demissões, incluindo um assessor do primeiro-ministro que foi demitido. O último. Condenado. Sim, ele demitiu-se. Exatamente. E, na sequência disto, num debate na Assembleia da República, António Costa decide propor ao Presidente da República que haja um mecanismo envolvendo o próprio Presidente da República, que Marcelo Rebelo de Sousa recusou, para que houvesse um filtro, digamos assim, nas nomeações. Marcelo recusou e António Costa, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, aprovou uma lista com 36 questões, um questionário exaustivo, e que será daqui para a frente a forma de apurar, digamos, um currículo mais honesto, digamos assim, e a salvo de acusações, para que nada aconteça em termos de futuro no desempenho daqueles que são nomeados. O que é que pensam desta solução, António Trindade? Olha, é sempre mau. Isto não é só para governos, para as instituições. É sempre mau haver ambientes de cartilhas de contratação. Eu considero isto, no fundo, agora encontrou-se
uma forma de parametrizar, e isto quer dizer que não há confiança suficiente nos próprios contratados. Mas deixe-me voltar um pouco atrás e referir algo que já numa das últimas nossas reuniões. Eu tinha sempre a consciência, tinha que pragmaticamente, eu sou gestor, por isso tenho talvez esta deformação, que as maiorias absolutas evidentemente podem se tornar mais eficientes na própria governação. Só que os tempos passados, recentes, têm demonstrado algo que é particularmente, eu diria, interessante de seguir. É que, no fundo, você, quando tem uma maioria absoluta, surge necessariamente dentro do partido os ambientes de facção. E aqui é uma guerra intestina e uma guerra interna para ganhar, evidente, os posicionamentos diferenciados para poder influenciar no próprio poder. O Ministro das Finanças disse, por exemplo, que esteve uma vez com a Secretária de Estado, a Secretária de Estado do Tesouro. Ora, eu não acredito que seja uma iniciativa do Ministro das Finanças o reconhecimento e a contratação, ou portanto o convite a esta pessoa, com quem ele esteve uma vez. Isto quer dizer que dentro do próprio partido houve ambientes de pressão e fações que fizeram pressão para efetivamente a escolha desta Secretária de Estado. E por isso, deixe-me dizer que estes últimos exemplos que aconteceram das demissões foram efetivamente conseguiram fazer transparecer bem de que o ambiente ou de coligações, ou o ambiente, no fundo, de alguma concertação pluripartidária, gera, pelo menos, este ambiente de maior disciplina no que diz respeito à escolha e à própria gestão do exercício da governação. Porque o que me parece é que, de repente, estas substituições começam a ser as segundas escolhas num ambiente de um próprio partido. E como, efetivamente, a maioria absoluta está a fazer mal ao António Costa. Não, deixe-me dizer que o António Costa é um homem muito... tem uma visão da gestão da sua própria instituição. E quanto a mim, o grande erro do António Costa nesta situação é o não ter recorrido à sociedade civil. Era muito importante, neste momento, que o próprio presidente do Conselho, o primeiro-ministro, pudesse efetivamente passar cá para fora uma abertura à sociedade civil e fizesse... Aliás, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa disse que ele foi pouco inovador. Ricardo Vieira, sobre esta matéria. Esta questão que o António levanta não é bem a questão que o Leonel colocou. Não, houve aqui uma fuga para outra análise. Talvez com alguma outra análise, mas já com aquela habilidade que temos que conhecer. Não deixa de ser curioso. É um tema interessante. A questão, ele vai falar do poder excessivo da maioria absoluta. E a maioria absoluta se converter mais num governo de partido do que num governo nacional. E fações de partido. Que eu concordo com essa análise. Mas o mecanismo é mais preocupante do que parece. Diz-se que o Ronald Reagan, quando convidava alguém para o governo, perguntava-lhe: você na sua vida tem alguma coisa que ache útil contar-me agora? Esta era a única questão que o Ronald Reagan pedia à pessoa que acabava de confiar e de convidar. Porque a confiança estabelece com isto. A confiança estabelece numa relação deste género, mais íntima, mais face to face, e que no fundo permite, num futuro, que essa confiança possa ser, digamos, testada. Não é este inquérito. Para que é que o Costa quer este inquérito? Para se libertar de responsabilidades? Vai fazer um inquérito que depois guarda na gaveta? E amanhã, se for preciso, saca da gaveta? E é público o inquérito? Não, o que ele diz é que as perguntas são públicas, mas as respostas não são. Questionário é secreto. Pronto, ou melhor, parece que é uma coisa, é um trunfo que ele vai guardar. E que será destruído depois. Faz-me lembrar o Salazar. Até os jornais descobrirem. O Salazar disse que tinha uns cartõezinhos escritos que dizia assim: obrigado pelos seus préstimos ao país, o partido está dispensado. Já tinha isto escrito. E outros diziam que mandava levantar o telefone em casa. E um pouco este inquérito é um pouco este cartãozinho. É um pouco quem quer sacudir responsabilidades e ter na mão
Também significa que até agora não perguntavam nada. Também significa isso, não é? Não, e fui convidado para o governo imensas vezes e Não. ninguém me perguntou nada. Não. Perguntaram-me se eu queria ir ou me manter no governo, mas agora posso dizer aqui que o doutor Durão Barroso convidou-me para ser secretário de Estado do Turismo e eu, na altura, tinha sido padrinho de uma filha do doutor Dionísio Pestana e, portanto, tinha passado a ser compadre e respondi-lhe, pá, eu sou agora compadre do maior hoteleiro do país, Deus-me livre de estar a autorar esses gajos todos, tudo o que fizesse em relação a isso ou em relação com eles, eu nem quero ouvir falar nisso. E, portanto, não, pois, deu outra conversa e que agora não interessa para o caso, mas isso é uma evidência. Não. E também, uma vez, o Alberto João, o Dr. Alberto João Jardim, convidou-me em 1988 para continuar no governo e ser vice-presidente, e eu disse só se não tiver os transportes marítimos e os portos, que tem aí um conjunto de primos envolvidos e muito menos conversa sobre isso. Eu quero. Então ficou o Bazenga Marques com os transportes marítimos. E em relação a os este portos. questionário, e em relação a este questionário que António Costa aprovou? Bom, ele vai ter que delatar o que está escrito no questionário se alguém infringir, porque senão como é que é? Mas é uma boa medida, é uma boa medida. Depende das perguntas, nem conheço as perguntas, mas acho também que eu sei sim, não. Não, tem que justificar. A conversa, Tem que justificar. Não pode ser sim, não pode ser sim. Portanto, eu acho que o António Costa está a cair num problema que é a segunda maioria absoluta que o Partido Socialista tem e que vai entrar em derrapagem muito rápida e rapidamente. Acho que vão ter um problema de que vão desperdiçar a segunda maioria absoluta e só o Partido Socialista é que desperdiça maiorias absolutas e isso vai ficar muito mal. E anda numa daquelas, vamos tentar salvar isto, salvar a honra do convento, tentar ficar bem, mas acho que isso é tudo António Trindade, só para voltar uns Deixa-me assuntos, só. desculpe, é que este questionário abrange 5 áreas distintas: Sim, sim. atividades atuais e anteriores, impedimentos e conflitos de interesses, situação patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal. E tem de responder de forma exaustiva, não bastando o sim e não. O que é que acha deste questionário, acontece? António Trindade? Temos que considerar o momento em onde é lançado este questionário. António Costa, eu estou perfeitamente convencido que António Costa foi surpreendido com todos estes acontecimentos. Doutor, Mas, não pode bem, dizer isso. mas repare, Não pode dizer. vamos lá ver. Foi suficientemente. Anjolas, então? Mas o secretário de Estado, o primeiro-ministro, o secretário de Estado junto, o secretário de Estado junto dele. Estes ambientes onde todas as estruturas, estes ambientes que são criados dentro de uma própria estrutura partidária, com os ambientes de facção a funcionarem, levam muitas vezes a ter que tomar a decisão muito rápida e a não ser Mas nem foi. suficientemente profundo. Mas António Trindade, há pessoas que estão a ser investigadas e são convidadas para o governo. Sim. É evidente que não estão transitadas em julgado, nem são ainda. E é natural. Mas é um risco ou não é? É um risco. O João Galamba está a ser investigado. É um risco ou não é? Deixe-me dizer. É bom eu senso? vou dizer algo que se passou comigo. Eu sou cônsul honorário da Holanda, aqui na Madeira. Dos Países Baixos. Dos Países Baixos. E em 1990 eu fui deputado à Assembleia da República, em 95. Uma das coisas que se me colocou, e fiz o registro de interesses, sendo cônsul honorário, não tem vencimento. Não. Agora, eu fui, efetivamente, convidado a me pronunciar sobre esta situação e optar se queria continuar como cônsul honorário da Holanda ou deputado. Evidentemente que optei, nessa altura, porque já tinha feito o meu percurso, o objetivo que queria cumprir no meu ano de mandato, mas tomei de imediato a iniciativa sem discutir minimamente, até porque, embora considerasse que o conceito, Mas acha mesmo que a honorariedade deste estatuto, digamos,
pouco interferiria com a minha posição de deputado. Mas entendi que essa dúvida... Acha mesmo que António Costa foi surpreendido, por isso lança este questionário? Para servir não de surge. Não, justificação? não, para servir, para evitar mais surpresas. No fundo, há uma postura reativa lançada por António Costa exatamente por isso. Agora, isto evidente tem a ver com, talvez, os ambientes de pressão interna dentro dos próprios partidos, que jogam um nome, jogam um segundo nome, jogam um terceiro nome, sobretudo quando estamos a falar de segundas escolhas ou das terceiras escolhas, e isto, evidentemente, é grave. Último tema, temos 5 minutos. Um estudo do encontro, que foi publicado no encontro da Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares, que reuniu mais de 20 investigadores, revelou várias fragilidades no destino Madeira. A amostra do estudo juntou informação de 1.274 inquéritos aos turistas e aspectos negativos destacam-se a insegurança no Funchal, problemas no trânsito e a presença dos sem-abrigo, aspectos que, naturalmente, não abonam na qualidade do destino. Temos um hoteleiro, Miguel Sousa, quer falar? Não tem muito a ver com o hoteleiro, isso é para quem está na rua, não é? Exatamente. Portanto, A insegurança, o trânsito, é para todos. São hotéis, exatamente. Isso são casos que se conhecem. Há problemas de alguma segurança e de algum nível de ordem pública na rua, acontecem casos, não tenho dúvidas que há situações que podem acontecer hoje que antigamente não existiam. Há também problemas de trânsito, mais trânsito, menos trânsito, em algumas zonas, em função das horas do dia. A estrada monumental está ficando muito densa, porque tudo cai em cima da estrada monumental. Quando aqueles apartamentos todos ficarem concluídos, ainda muito mais vai acontecer. Portanto, acho que são coisas normais que qualquer turista registra, e se me perguntassem, eu dizia a mesma coisa. Mas a região deve atuar nesses aspectos negativos? A região deve atuar nesses aspectos negativos? A Câmara atua sobre o trânsito, a Câmara tem falado sobre a questão da segurança, o Presidente da Câmara até falou na tropa, nos militares, não sei o quê. Portanto, as pessoas todas vão tentando inventar, entre aspas, soluções no sentido de encontrar uma forma de sair desses problemas. Ainda hoje vem no diário 49, acho que é, 49 pontos de trânsito conflituoso para os quais até o fim do ano vai haver solução. São tudo coisas que estão em marcha e já não se resolve tudo com vias rápidas, que elas já estão feitas, agora ainda vai ser feito um túnel sério entre a zona oeste e a zona leste da cidade. Mas pronto, não é preciso ir fazer um estudo para perceber essas três coisas, basta ir 10 minutos à Assembleia Regional ou a uma Assembleia Municipal e ouve-se esses problemas todos. Ricardo Vieira. Um professor a fazer, o diário, se calhar não tinha muito mais coisas. Não, foi a RTP. A RTP. E não só. Há de facto, mas esses dois sinais da insegurança e do trânsito nós sentimos isso no dia a dia. E os sem-abrigo. Sim, insegurança um pouco relacionada também com os sem-abrigo. Vi que há agora uma perspectiva que achei positiva, de haver umas brigadas que vão, digamos, acompanhar os sem-abrigo e as pessoas que andam aí, porque há de facto ali problemas de criminalidade, mas há também problemas sociais e problemas de saúde mental especialmente. E aí é preciso fazer a intervenção muito personalizada. Eu acho que a droga é tudo muito pior do que isso. Exatamente, a droga também aqui, o rombo, que é uma chaga incrível e que não está nesse estudo. Eu não sei onde é que andaram a fazer o estudo. Está na insegurança. Está na insegurança. Portanto, esse aspecto é um aspecto importante. A Madeira não tem, felizmente, registros assustadores de insegurança, mas tem estas manifestações muito próximas e que perturbam muito a vida de quem nos visita e de quem cá reside. O trânsito é uma coisa um pouco mais complicada também. E porquê? O que está a acontecer na Madeira é uma coisa curiosa. Os turistas hoje, a procura pela renta-car hoje é uma coisa enorme. Há empresas de renta-car hoje na Madeira que
arrendam ou alugam carros em doses E não bastante tem para elevadas. mudar mesmo. É muito barato. É barato E não e já tem não há, para já não há mudar. carros. Portanto, há muito mais carros a circular. Repare, o número de carros abatidos na Madeira é minúsculo, é ridículo, quando se compara com o número de carros que entram para a Madeira. Nós estamos a ter um excesso de procura de carros que estão a circular. E, portanto, isto naturalmente vai ter efeitos sobre o trânsito. António Trindade, estes aspectos negativos podem afetar a qualidade do destino? Bem, deixa-me dizer, eu, em primeiro lugar, em relação Temos 2 minutos só. ao título do estudo, achei que não era, digamos, era o mais feliz, sobretudo quando vem Fragilidades do isso destino. é as fragilidades do destino Madeira. Eu julgo que vale a pena olhar mais para aquilo que foi efetivamente tentado e encontrar as soluções do que propriamente fazer aqui o grande apelo à notícia da fragilidade em si. Evidentemente, e eu sinto, eu queria trazer esse tema como o meu tema para hoje, o problema do trânsito na cidade do Funchal. Evidentemente, isto tem-se agravado, e o Ricardo deu aqui um exemplo. Você atualmente, há renta-cars, a alugar carros com 6 e 7 anos de idade. Porquê? Mas António, Porque o cliente mudou. não vamos repetir aquilo que o Dr. Ricardo Vieira disse. Não. Pode afetar o destino? Pode afetar a qualidade do destino? Não, felizmente, nós estamos em situação onde a imagem do destino pode estar, evidentemente, muito fragilizada. Agora, há que tomar muito cuidado, nomeadamente porque o problema não se faz só com estradas ou com vias rápidas. Há que tomar medidas sérias e urgentes, como efetivamente outras cidades já tomaram. Nós temos um problema. Temos um problema aqui orográfico muito grande do Funchal. O Funchal é uma baía e continua-se a ter que atravessar o Funchal, muitas vezes, pelo próprio centro da cidade. Não havendo periferias na ligação, e sobretudo porque as cidades, digamos, os dormitórios cresceram muito, quer para Santa Cruz, quer para o lado de Câmara de Lobos, o que acontece? Há muito cruzamento que já está atualmente a criar constrangimentos graves nas próprias circulares à cidade. E isto, no que diz respeito depois aos próprios acessos, corre-se efetivamente o risco de, relativamente curto prazo, temos que começar a tomar medidas de controle maior da circulação, nomeadamente tentar reduzir o trânsito, Tornar o transporte mais acessível também. A idade média das viaturas na Madeira e no Funchal cresceu exorbitantemente. Para descomprimir, a seleção fez bem a contratar um treinador estrangeiro, Miguel de Sousa? O estrangeiro, aquele em particular, é bom treinador, penso que é suficientemente capaz de pegar nesta geração de jogadores portugueses e fazer um bom resultado, coisa que o Fernando Santos nunca ia conseguir. Ricardo Vieira? Esperar e ver. Esperar e ver. António Trindade? Esperar e ver. Bom fim de semana, um bom ano. Obrigado. Muito obrigado.